Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está conosco hoje o Jorge Pires. O Jorge é da Associação Espírita Jesus Nazareno de São Cepé e ele é diretor do Departamento Doutrinário daquela Casa Espírita. Jorge, em primeiríssimo lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado mesmo. E vamos hoje bater um papo sobre diversos assuntos a respeito da doutrina espírita. Fica à vontade. Nós que agradecemos já a oportunidade de estarmos aqui conversando contigo, com os telespectadores. E importante também porque é uma maneira de divulgarmos a doutrina espírita. Exatamente. Que é essa luz maravilhosa que vai fazer com que a nossa reencarnação seja mais leve e, de repente, mais progressiva. Muito obrigado. O nosso intuito, na verdade, é exatamente e única e exclusivamente esse, divulgação da doutrina espírita. Jorge, religiões existem aos borbotões, digamos. Agora, eu te pergunto, para iniciar o nosso papo aqui, em que a doutrina espírita, em que o espiritismo se difere das outras correntes religiosas? Bom, em primeiro lugar, a doutrina espírita é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec, mas ela foi transmitida, foi trazida até nós pelos espíritos. Então não é uma religião fundada por alguém. É uma religião, é uma doutrina que foi trazida pelos benfeitores espirituais. Consequentemente, ela vem moldada, ela vem com bases sólidas, né? Onde tem os aspectos científicos, filosóficos e o aspecto religioso, essa base moral tão importante. Então, o que ela mais difere das outras correntes religiosas é no sentido de que não tem alguém que fundou, é dos espíritos. Ela não tem como as demais religiões, uma hierarquia clerical, não tem a figura do pastor, ou do padre, ou do bispo, não. Todos nós somos iguais em aprendizado, todos nós estamos aprendendo. Numa casa espírita tem a diretoria da casa, que é para coordenar os trabalhos, coordenar as atividades. Entretanto, não tem alguém que seja superior, né? Então não tem isso. Não, nas suas práticas são muito simples, não existe paramentos, uso de exteriores, procissões, velas, essas coisas que muitas vezes caracterizam algum tipo de religião. Então é na sua simplicidade, é apenas a parte do estudo, a parte da prática normal das atividades que se refere à fluidoterapia e às exposições públicas doutrinárias, que é o ensino. Fluidoterapia. Esclarece para o nosso telespectador o que é a fluidoterapia? Sim. Nós estamos imersos no mar de fluidos. Tudo no universo é energia. Existem dois princípios gerais do universo.
espírito e matéria. Aquilo que não for matéria é espírito. O que não for espírito, naturalmente, é matéria. E toda a matéria existente no universo, ela provém de uma fonte só, de um fluido cósmico universal. E todas as derivações da matéria provêm dessa fonte pura. Então, nosso pensamento é matéria, matéria mental. Tudo que gira, que vibra no universo é matéria. Consequentemente, nós temos, o nosso corpo é fluídico material, quer dizer, que é um fluido, mas é um fluido material, pesado, mas nós temos um corpo também fluídico, mas com fluidos sutis, espiritual. Então a fluidoterapia nada mais é do que irradiações energéticas que penetram o nosso corpo espiritual, que está entremeado célula a célula, molécula a molécula, com o corpo físico, fazendo com que o nosso corpo de carne se beneficie dessas irradiações. Então, existe o fluido bom, positivo, a energia boa, a energia positiva, vibração de amor, de paz, de alegria, e tem aquela energia do ódio, da vingança, destrutiva, que também ocorre, né? Agora, o Espiritismo, ele foca muito, ele enfatiza muito, melhor dizendo, em algo que é um dos seus pilares básicos, digamos, chamado livre-arbítrio. Por exemplo, o que é livre-arbítrio? Para quem não é espírita. O espírita sabe o que é o livre-arbítrio, né? Nós podemos, assim, falar sobre livre-arbítrio fazendo um pouquinho antes da nossa chegada à situação atual nossa de espíritos humanos. Nós já experienciamos como princípio inteligente até a nossa individualização como espíritos, forma humana, espíritos, né? No momento que fomos, então, individualizados como espíritos, é porque nós já tínhamos a condição de ter o pensamento contínuo, nós já tínhamos a condição da inteligência, da razão e da livre escolha, que é o livre-arbítrio. Isso quer dizer que eu sou dono de mim mesmo e do meu futuro. As minhas escolhas eu faço e eu tenho que responder por elas. Então eu sou livre para pensar, sou livre para agir. Embora se diga que essa liberdade, esse livre-arbítrio, ele não é absoluto. Por exemplo, para fazer uma comparação, um casal tem um filho pequeno, aquele filho adoeceu, teria que ser levado ao médico, tomar injeção, tal. Pelo livre-arbítrio da criança, não vai querer tomar injeção, não vai querer ir no médico. Mas os pais, que são os responsáveis por ele, que têm o dever de cuidá-los, vão tomar a decisão e levá-lo para o médico, ele vai tomar a injeção, embora o desejo dele não fosse. Então, assim somos nós. O nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto. Às vezes é necessário que outros nos auxiliem, porque o melhor para nós é a injeção. Então, na nossa condição ainda de crianças espirituais, muitas vezes, uma boa parte das vezes, nós somos tutelados por espíritos da espiritualidade, na nossa programação reencarnatória, e às vezes nós somos guindados por eles a reencarnar em situações essas ou aquelas por necessidade, embora o nosso desejo ainda não fosse esse. Outra coisa que a doutrina espírita tem como preceito básico é a fé raciocinada. Ao contrário de fé raciocinada, é a fé cega. O que é uma coisa e o que é outra coisa? E por que a doutrina espírita adota
a chamada fé raciocinada? Sim. Bom, a fé cega, como o próprio nome sugere e diz, é aquela em que se acredita em algo sem verificação, sem análise. Tanto faz se for correto ou errado. Nem tão correto Nem assim? tão correto assim, mas se acreditou nela piamente, sem análise, sem verificação. Aliás, essa fé cega, infelizmente, tem gerado grandes problemas para nós humanos, para nossos irmãos, porque muitas guerras, muitos povos sofrem pela fé cega, que levam, interpretam de uma forma achando que aquilo é correta, e quando essa fé cega é levada ao extremo, aí é o perigo do fanatismo. E sim. aí tem o fanatismo de todos os lados, fanatismo religioso, fanatismo político, seja que fanatismo for, porque leva-se em consideração a fé cega. E se ela está moldada em bases erradas, cedo ou tarde a verdade vem e se esborroa essa fé. Né? É o que muito acontece. E ao contrário da fé cega seria a fé raciocinada, a fé que leva em conta a razão, a análise. Duvide, busque a informação. Se a tua razão te convenceu, aí sim, aí aceita. Mas pelo raciocínio e pela lógica das coisas. Aquela fé inabalável, aquilo que Kardec disse que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época, em todas as épocas da humanidade. E disse mais Kardec, se porventura mais adiante a ciência vier a demonstrar que a doutrina espírita está errada em algum ponto, siga a ciência. Por quê? Porque a razão vai demonstrar que está errado. Por essa razão também que a doutrina espírita, pela fé raciocinada, está par e passo junto ao lado da ciência, né? Que é justamente baseada na verdade. A doutrina espírita também nos fala que nós estamos aqui nesse planeta escola chamado Terra. A doutrina espírita fala que o planeta escola Terra é um planeta de provas e expiações, certo? Agora, tudo é prova na nossa vida, ou muitas expiações. Por exemplo, por que razão algumas pessoas vêm a este mundo e tornam-se pessoas lindas, ao contrário de outras que vêm a este mundo como a feiura, digamos assim, na ausência do melhor termo? Por que Deus permite isso, que uma pessoa ostente uma beleza tão grande e outra ostente uma feiura, entre aspas, tão grande também? Essas desigualdades também poderíamos levar para a parte da desigualdade social, da riqueza, da pobreza, enfim, no caso da fealdade e da beleza, que é o caso proposto. Então, tudo que acontece no universo não se dá por acaso. Existe uma razão. Existe uma razão de ser. Então, como a nossa necessidade de reencarnar é de progredir, e nós precisamos, para esse progresso, passar por todas as vicissitudes da matéria, nós precisamos experienciar em diversas situações. E aí estão as provas. Eu vou passar por uma prova. Quer dizer, o que é a prova? Eu primeiro, antes para ser provado, eu preciso ter um conhecimento ou tentar aprender. É que nem numa sala de aula. Foi dada a matéria, o professor deu todo o conteúdo, depois, vai ter prova. A prova nada mais é do que ver uma verificação se foi aprendida a lição. Certo? Sim. Então esse é o sentido da prova. Mas pode também, muitas vezes, vir por expiação. Vamos supor que numa existência anterior, alguém com a beleza fantástica, formidável, usou a sua beleza
e se comprometeu enormemente em função dela. Então, é provável, é possível que numa próxima experiência, ela, por necessidade, para sentir na carne, venha então com a fealdade, com a feiura, e passar por aquele período que seria uma prova expiação. Na realidade, né? Muito importante, educativa, não como punição, porque Deus não pune ninguém, mas é uma forma, é uma maneira de se educar, o espírito se educar e vencer, então, essa dificuldade, a esse comprometimento que nós relatamos no caso presente. Muito bem, e eu devo ter vindo com a prova da beleza, com exceção da careca, o resto tá tranquilo, né? E com essa bobagem que eu disse, eu estou encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Não saia daí que é só 2 minutinhos e a gente já volta nesse papo com o Jorge Pires. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje, para quem está chegando agora, o nosso confrade de São Cepé, da Associação Espírita Jesus Nazareno, Jorge Pires. E a gente está abordando aqui vários assuntos, não só apenas um tema. E Jorge, para iniciar esse nosso segundo bloco, eu vou te fazer uma pergunta que com certeza o telespectador tem esse questionamento. O que é mais dolorido? O que é mais difícil? O que dá mais medo? Desencarnar, morrer enquanto estamos na matéria, ou enquanto espíritos lá no outro plano reencarnar? Em suma, o que nós temos mais receio de desencarnar ou de reencarnar? Bom, nós somos espíritos. Momentaneamente estamos reencarnados, estamos na carne. A nossa essência é espiritual. É espiritual. Certo. Como nós já viemos, voltamos, nessas idas e vindas, antes de qualquer volta, de volta à Terra, Deus não ia permitir que a gente voltasse de qualquer jeito. Na realidade, nós nos preparamos na espiritualidade. Nós nos preparamos um tempo mais ou menos longo, dependendo da condição de cada espírito, e participamos de uma programação reencarnatória. Agora imagine nós fazendo uma programação reencarnatória e verificando assim, olha, na última experiência que eu tive, eu me comprometi um horror com o Jader. Mas me comprometi mesmo.
E não só com o Jader, com o outro, com o fulano. Fiz brusuras em tal situação, em tal... Certo. Né? Eu estou todo comprometido. Agora, eu sei que errei, eu preciso agora me ressarcir perante a lei. Eu quero também me ressarcir perante o Jader. Então eu vou, nessa programação, se for permitido, pelo meu livre-arbítrio, desejando, se for permitido, bom, então quem sabe tu vai e reencarna na família do Jader. Que aí vocês vão ficar próximos lá, vai ter oportunidade de ter ressarcir com ele. E a gente se programa, se prepara, fica um tempo lá nessa preparação, cheio de boa vontade, de intenções melhores possíveis. E aí vai se aproximando o tempo da reencarnar. E ainda somos sabedores do seguinte, no momento que nós reencarnamos, nós esquecemos de tudo, que é uma grande bênção, uma bênção do esquecimento. Aí nós estamos assim, mas e aí? Eu vou reencarnar na família do Jader e eu vou chegar lá, será que eu não vou errar tudo de novo? Porque eu vou esquecer, e aí eu vou ter dinheiro, a família dele é rica, eu vou estar com dinheiro na mão e eu me perdi na outra vez porque eu botei fora dinheiro e fiz... Né? Então a gente fica com aquele medo do desempenho, aquele receio de que vai dar certo. Não é medo propriamente de reencarnar, e sim do desempenho que nós vamos ter lá. Será que eu vou dar conta de toda essa programação? E Deus é tão bom que Ele só permite que nós recebemos provas e expiações que podemos dar conta. Ninguém veio aqui passar por algo que ele não tivesse condições de suportar. Então, os Espíritos nos dizem que o reencarne ele é mais dificultoso, é mais temeroso do que o desencarne. O desencarne é um retorno à pátria espiritual. Terminou o nosso tempo aqui, vamos voltar para casa. Esse voltar para casa é voltar para a dimensão espiritual. Agora, eu vou sair de casa e vou para um exílio. Eu vou para uma situação de dificuldade. Eu vou ficar prisioneiro num lar, escola, penitenciária, seja que for a nossa terrinha, para cada um é uma coisa. Mas é tudo isso. Então, realmente, o reencarne ele é mais temeroso para o espírito do que o desencarne. Agora, já que estamos falando em desencarnar, reencarnar, e tu disseste aí que a nossa essência é espiritual. Nós somos espíritos num corpo material, certo? Acho que acertei, né? Certo. Muito bem. Agora, se nós somos espíritos, por que nós precisamos reencarnar num mundo material? Isso é uma boa e ótima pergunta. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação? Se nós somos da essência espiritual, somos espíritos, né? Qual é o seu objetivo? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer o espírito chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para chegar à perfeição, o espírito necessita passar por todas as vicissitudes da matéria. As dificuldades todas as dificuldades que a matéria impõe. Então, para uns é expiação, e aí nós recebemos no mundo correspondente ao nosso adiantamento um corpo aurido daquele mundo com o objetivo de fazer isso. E ainda mais, outro objetivo tem a encarnação, os espíritos respondem a Kardec, que é proporcionar que cada espírito possa fazer a sua parte na obra da criação. E aí está a sua expiação. Porque no momento que ele auxilia na obra da criação, ele está proporcionando o seu adiantamento e o adiantamento geral. Então, é como que alguém que faça um curso, vamos supor, alguém fez um curso de medicina
5 anos. Depois saiu da medicina, mais 15 dos anos anteriores, né? Sim. Depois vai para especialização, residência, e está completo. Se essa pessoa, com toda essa titulação, cruzar os braços e não fizer nada, ela está perdendo tempo. Não está progredindo, está parada. O que é preciso? É preciso que ela vá experienciar e colocar em prática aquilo que aprendeu. Em benefício também? Em benefício próprio e da humanidade, fazendo progresso seu e dos seus irmãos de humanidade. Esse é o objetivo da encarnação. Por isso que a gente vem, ora com riqueza, ora pobre, ora moreno, ora branco, ora dependendo da nossa necessidade, mas precisamos passar por todas essas experiências. Ora homem, ora mulher. Ora homem, ora mulher, no certo. sexo, né? Embora o espírito não tenha sexo, Sim. mas nós O corpo reencarnamos na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Agora, Jorge, vamos sair um pouco dessa linha e vamos entrar numa outra linha, a linha do meio ambiente. Que se discute muito hoje o meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente, a destruição do meio ambiente. E os espíritas também contribuem muito para a construção do melhor ambiente e a destruição do melhor ambiente. Qual o papel do espírita junto a respeito do meio ambiente em que nós vivemos? A doutrina espírita, como é uma ciência, filosofia e religião, como ciência, ela aborda todos os temas. E essa parte ambiental, porque nós estamos num planeta que é a Terra, né? Nosso orbe, que é a nossa casinha planetária aqui. Veja que há 50 anos atrás, o planeta Terra, a população era de 2 bilhões de habitantes. Hoje somos 7 bilhões e 500 milhões, né? A Terra é a mesma, os recursos naturais são os mesmos, a água é a mesma e a população cada vez aumenta, né? Isso faz com que nós humanos, nós aqui habitantes do planeta, temos uma responsabilidade enorme, enorme, para que esse planeta continue progredindo junto conosco, porque progride o planeta e nós progredimos também. Então esse desafio, os espíritas têm uma responsabilidade muito grande. Como eles tratam os recursos naturais? Qual é a ideia com relação à água? O equilíbrio? O que nós estamos fazendo da nossa parte? Qual o exemplo, qual a exemplificação que nós estamos dando? No livro Nosso Lar, André Luiz, no capítulo 10º do livro Nosso Lar, aonde ele estava na casa de Elísias, e ele estava viajando na colônia, conhecendo a colônia, e ele para na frente do lago azul, do lago das águas, do Rio Azul. E o André Luiz ficou admirado, um lago, um rio em Nosso Lar. Uma cidade. Na cidade, Nosso Lar, né? E ele fica impressionado com aquilo e pergunta então, mas o rio, é isso mesmo, André. O homem na Terra é muito desatento. O homem na Terra não valoriza a água como deveria ser. Por séculos e séculos ele não valoriza. Aqui, em Nosso Lar, as águas do Rio Azul, os nossos benfeitores, eles energizam essa água e vai nos servir não só como remédio, mas como alimento, abastecendo toda a colônia. O homem é desatento. A sua condição planetária é água, 70% do planeta é água. O seu corpo é água. O ambiente aquoso é água. O rio organiza ali as cidades. A água lhe dá o pão, o alimento, e ele não valoriza. Agora haverá o dia em que os espíritas conscientes vão fazer a diferença.
nessa parte do meio ambiente, da parte da água, valorizando essa dádiva divina. Então, o André Luiz nos dá a entender a importância de tudo isso. E nós podemos fazer isso na nossa casa, no nosso chuveiro, com um banho mais curto. Nós podemos fazer fazendo a barba ou escovando os dentes sem estar com a torneira aberta. E muitas outras situações de valor. No ar atmosférico também podemos falar, na parte da poluição, nos resíduos sólidos. Isso tudo nós podemos falar e o Espiritismo trata com tranquilidade e segurança tudo isso. Concordo em número, gênero e grau, que nós temos uma responsabilidade muito grande a respeito do nosso meio ambiente. Jorge, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo primeiramente, né, a tua participação muito laboriosa, muito esclarecedora a respeito desses assuntos que nós tratamos hoje aqui e fundamentalmente, até porque o Jorge é engenheiro agrônomo, então ele defende muito o aspecto do meio ambiente e está com toda a razão, né? Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e desejamos um bom retorno a São Cepé. Dá um abraço aos nossos confrades lá da Associação Espírita Jesus Nazareno. Dito isto, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, responsáveis por esse programa estar no ar: Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.